Uau, uau, aconteceu algo incrível aqui, impressionante, assim, essas coisas do YouTube. Bom dia, queridos, bom dia. Seus 559, suas queridas cefiras, como eu denomino vocês. Que lindo estar aqui com vocês. Nós já fizemos o Liderança 514. Eu estou aqui há 1 hora, só dançando bambu. E depois fizemos o Aliança Ativa, já ativamos nossa identidade, foi forte. Maria Laura, que está me acompanhando aqui, disse que é a voz do poder. Ativamos nossa identidade e estamos ajustando a frequência, né? Primeiro café, tá uma friaca aqui em São Paulo, eu vou dizer para você. Hoje foi difícil deixar o meu leito real. Eu não sei o que foi mais difícil, se foi deixar meu leito real ou se foi entrar no meu chuveiro real. Tô com vontade de botar uma malha, meu cara, para ser bem sincero com vocês. Isso, é uma L5. Maria Laura é uma L5, assídua. Hoje teve um público, uma galera grande lá, foi bem legal. Clareza na liderança, clareza é precisão, é ter brilho, justiça como o sol. É isso aí, Maria Laura. Clareza de excelência, né? Nível 5. Não é ser medíocre, né? Bonzinho. Não, caçar coquinho aqui não. Aqui não. Aqui nós estamos falando sobre liderança de si mesmo de excelência. Ó, acima da história. Muito bom, queridos. Vamos começar como a gente tem que começar. Para aqueles que não fizeram aliança ativa. E os que fizeram aliança ativa, reconecte com a sua imagem. É isso que a gente deve fazer. Cada vez que você fizer a sua respiração durante o dia, começando as coisas, vai começar o café da manhã, uma leitura, uma reunião, vai dirigir o carro, tomar banho. Comece com 5 respirações conscientes. E cada vez que você fizer isso, traga a sua imagem de poder. Do seu primeiro e segundo templo, seu corpo físico, sua casa, a casa de Deus. Então, fechando os olhos. Respira fundo. Soltou. Isso. Permanece observando simplesmente o fluxo do ar entrando e saindo. Observe o ar entrando e saindo mágica e fluidicamente. E aquele que tem a sua aliança ativada, vá trazendo as suas imagens, firmando e confirmando elas. Quem ainda não fez uma aliança ativa, só presta atenção na sua respiração. Só perceba o ar entrando e saindo. Sereno e tranquilo. Isso. Respira fundo. Vai abrindo os olhos. Isso. Pronto. Saudações à luz a todas as hierarquias divinas, nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações à luz a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do sol. Saudamos na luz a Citael, terceira energia de um único Deus. Anjo regente do dia de hoje, que nós entraremos em contato.
Saudações na luz a cada uma das suas sagradas frequências que estão aqui. Saudamos com muito amor, carinho. Que essa trindade alada deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Em nome daquele que foi, que é e que sempre será, o Senhor Yod He Vav He. Saudamos também a Metatron e as hierarquias de Keter, da coroa divina e do sagrado. Muito bom, queridos. Saudações na luz. Falaremos sobre Sitael, terceira energia de único Deus. Terceira energia, Sitael. Esse é o cara hoje. Sitael. Deus, esperança de todas as criaturas. Deus, esperança de todas as criaturas. Essa é a paradinha dele. Sitael, olha que interessante, esse S aqui está sobre os auspícios de Shamesh. Shamesh, que é a 15ª frequência, que é a frequência da elevação dos vícios. Yud, novamente. Décimo caminho, que é o caminho da concretização, da integração. E sobre os auspícios de Tet. Interessante isso. O 9º caminho, que é o caminho do recolhimento. Da meditação. Medita a ação. Aí estão as frequências, né? Então, essa trina letra, as sagradas letras de fogo, conectadas a Sitael. Nós estamos falando de uma elevação dos vícios pela integração e recolhimento, pela meditação. Esse é o lugar. Então, se integrar o quê? A tudo, aquilo que está acontecendo. Se integrar a sua rota, integrar as palavras sagradas, se integrar aos seus personagens, se desidentificar, você entender quais são os personagens que você está cumprindo e como está cumprindo, ou seja, assumir esse lugar. Quando a gente fala da elevação dos vícios, nós estamos falando de deixar de ser manipulado por uma energia outra, diabólica, vampiresca, algo que parece que está coordenando e que seja maior do que a gente, e não é. Nada é maior do que você. Só o Deus vivo. Só o Deus vivo. Absolutamente. Só os Deus vivos. Os anjos, os arcanjos, os Elohims, etc., eles têm outras frequências, outras funções, outros porquês. Não são maiores do que você. Eles são mais elevados vibracionalmente, estão cumprindo outro propósito. E você tem um outro propósito que você está cumprindo. Quais são os personagens? Esse é o lugar. Elevação do vício pela integração, recolhimento, a meditação. Meditar e falar quais são os meus personagens. Como que é que eu estou conduzindo esse lugar? Como é que eu estou integrando ele? É isso que está dizendo. Fidelidade aos ideais. Está aqui. Tá? Fidelidade aos ideais. Uau.
incrível isso, hein? Muito bom. Stael, os atributos dele nos dá a graça de sermos fiéis aos nossos compromissos. Ó, que incrível. E faz nascer em nossos corações a gratidão por aqueles que nos auxiliam. Protege as pessoas contra as armas e os animais ferozes. Quem nasce sob sua influência é amante da verdade, sustenta sua palavra e tem prazer em ajudar aquele de que deles necessitam. Ok? Obviamente, isso é uma frequência de gratidão. O gênio contrário vai trabalhar o quê? A ingratidão, a injustiça, essa coisa toda, certo? Que não nos interessa aqui. Porque aqui é um canal de luz. A gente trabalha a frequência do lado da luz, ou seja, retirando a sombra para ficar a luz. Não precisa intensificar nada, é só retirar a sombra, purificar e vai ficar a luz. Simples assim. Então nos dá graça de sermos fiéis aos nossos compromissos, né? Aquilo que a gente assume, sobretudo aqui os nossos propósitos. Sobretudo o propósito, o sentido de tudo. Faz nascer em nossos corações a gratidão por aqueles que nos auxiliam. Olha que legal isso, né? Então, clareza, né? Esse compromisso do propósito, está ligado ao propósito, vão vir pessoas ajudar a cumprir esse propósito e vem a gratidão. Protege contra armas e animais ferozes, ou seja, pessoas instintivas que não têm propósito na vida. Propósito é instintivo, animalesco. Sangue, 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 ai, entendeu? É isso, sangue, sexo, não que seja equivocado, né, estar nesse lugar, mas é isso, né? Então, pessoa que só está nesse lugar, né? Então, te protege contra isso. Só você invocar Citael. Quem está sob sua influência, as pessoas nascidas sobre esse signo interessante que eu vi agora aqui. Não posso compartilhar, mas é algo interessante. Porque as datas, né, de quem está sobre a sua influência, né, o 8 de janeiro, o dia de hoje, 22/3, depois 3/6, 3 de junho, 15/8, né, e 27/10, são as pessoas sobre a influência de Citael. E tem uma pessoa que eu eliminei da minha vida, né, tirei a gravidade, né, tenho falado sobre isso, tira a gravidade, entende? Para de orbitar, deixa ir para o espaço, entendeu? Sabe? Astronauta flutuando no espaço que perdeu o cordão, foi embora, sei lá, vai vagar, sei lá onde que vai. O problema não é meu, cara, o problema é do Deus vivo e com ele, com a pessoa. E eu olhei, né, e aqui, né, enfim, na palavra, obviamente você tem luz e sombra, você tem atributos da luz e atributos da sombra. Eu não leio atributos da sombra para vocês, porque nos interessam atributos da sombra. Para alguém interessa atributos da sombra aí, né? Creio que não. Se te interessa atributos da sombra, você tá no canal errado, entendeu? Equivocado, não é aqui. Sintonia errada, entendeu? Caminho certo, mas direção errada, né? É o mesmo caminho, mas é direção errada. E aí eu li aqui, né, esses atributos, né, o que normalmente eu não faço, né, esse lugar. E eu não tinha me tocado que era esse anjo, essa frequência e conectado com essa pessoa, e é completamente, né, encaixa completamente com
com a conduta com que vem fazendo, né? Nesse lado contrário. Então é isso, né? Graças a Deus está distante, cada vez mais distante, e com gravidade zero, né? Sobre a minha órbita. Na minha órbita só orbita pessoas de luz, só orbita pessoas de paz, só orbita pessoas que vão cuidar de mim, que querem, que me amam incondicionalmente. Aí são essas pessoas que orbitam, que têm cuidado comigo porque me amam. Pessoas que têm um propósito de elevação, que sabem o seu tamanho, que observam o seu tamanho constantemente, têm humildade. São essas pessoas que orbitam e orbitarão. Esse é o meu acordo ético com todo mundo que orbita à minha volta. Pode ter um contato, isso não quer dizer orbitar, gravitacionar. Vai estar gravitacionando a minha órbita. Se não tiver esses atributos, eu elimino na hora. Sem dó nem piedade, simplesmente assim. Como Davi, traga 50 escalpos, ele trouxe 200. Só acesso é simples. Cara, a vida assim tá tão mágica e simples. Uau! Então é isso. Sustenta a palavra e tem prazer em ajudar aquele que necessita. Claro, porque também é ajudado. Ó, coração cheio de graça por aqueles que nos auxiliam e ele auxilia o outro, dar e receber. Salmo 90. Vamos lá. Salmo 90. Ontem foi interessante que tem uma pessoa que eu admiro, cara, e amo, assim, mesmo. Tenho um respeito muito grande por ela e pela filha. Eu preciso preservar os nomes aqui. Mas o que importa é a história, não os nomes. E ela me postou um negócio conectada a pessoas que hoje já teve sentido na minha vida, mas hoje não tem o menor sentido na minha vida. E eu vou trazer algo para vocês que é importante vocês observarem. Eu penso que eu estou imune a isso que eu vou contar para vocês. Mas a gente nunca está 100% imune de nada, ainda mais vivendo no plano da Terra. Mas eu sinto que eu estou vacinado, estou imune, né, desse lugar. Mas, enfim, a gente vai trilhando. Imagina uma empresa, entende? Que você entra lá de office boy nessa empresa e, sei lá, você vai crescendo nessa empresa, você vira um vendedor, você, enfim, vai trabalhar no departamento, começa a liderar um setor de produção, começa a liderar pessoas, começa a ganhar notoriedade e você vai crescendo nessa empresa. Daqui a pouco você está um superintendente, sei lá, na empresa, né? Um vice-presidente, sei lá, imagina esse lugar. Qual o poder que você tinha como office boy na empresa, na hierarquia? Nenhum, entende? Ou quase nenhum. Mas como vice-presidente, você tem muito poder ali. E o que acontece é que você, como office boy, ninguém vai ter interesse quanto funcionário, quanto ser ali, naquela hierarquia. Mas você, como vice-presidente, muita gente vai ter interesse em você. Né? Eu já vivi isso na academia, por exemplo, né? na Fletir, na companhia de dança. Né? Eu ajudei, colaborei a construir a cooperativa de dança. Então, eu fui ganhando poder, né, dentro da dança, né? As pessoas me conheciam, etc. Né? A academia eu tinha 400 alunos, 40 funcionários, enfim. Esse lugar do poder que eu estou dizendo. Né? E eu experimentei esse lugar que eu estou dizendo para vocês. Assim. E
é um lugar de muita sedução, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É um lugar de muita perdição, de possibilidade de perdição. É um lugar em que você começa a receber propostas e começa a vir determinadas energias que, se você deixar se aproximar, você se perde no caminho, né? E essas pessoas que eu citei anteriormente, né? Eu recebi um post falando de um evento para uma dessas pessoas que é muito querida, né, minha, muito, 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 muito mesmo, assim, eu tenho uma admiração, um respeito profundo, né, por ela, faz um trabalho lindo em Brasília, né, de preservação de áreas, etc. Tem um poder político bem grande e usa isso de uma forma sábia, né, eu percebo que usa isso de uma forma sábia. Só está conectada com pessoas erradas, né, cara? Hoje eu vejo esse lugar, mas cada um tem que saber o que vai fazer. Eu acho que tinha que ter a sua independência, mas aí é outra coisa. E eu escrevi para ela, eu peguei e falei, deixa eu dizer uma coisa, tudo que você for fazer, eu vou ter o maior prazer, entende? De estar conectado, assistindo, você e sua filhota, cara, vai ser demais, etc, porque eu amo vocês mesmo, de paixão, mas não me mande mais nada, entendeu, a respeito dessa instituição, dessas pessoas, etc, não me mande isso aí, porque se perdeu, né, quem construiu já não está mais no plano da Terra, ficou na mão de alguns ali que acham que tem o poder, o domínio daquilo e se perdeu. E é muito fácil se perder. É disso, né, que eu quero falar para vocês. E tem a ver com toda a energia que se apresenta no dia de hoje. Se você está aqui e não está inscrito no canal, se inscreva agora no canal e aperta o bendito sininho, tá? Se inscreve, aperta, compartilha para mais pessoas se faz sentido as coisas que você escuta aqui e se toca seu coração. Eu não preciso tocar todos os corações. Eu só preciso tocar aqueles que têm frequência com o meu, que faz sentido, entende? Que eu desperto, né? Tem muita gente por aí. Então, é isso que eu falei. Eu quero... pessoas à minha volta, Rita de Cássia, bom dia. Rita é uma pessoa, né? Que está vibracionando e orbitando aí, né? Todo esse movimento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado, entende? Com essas seduções, quando você vai adquirindo um determinado poder mesmo. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Não deixamos de estar aqui, né? Vamos ao Salmo 90, tá? Coloquei já aí, né? Abram sua Bible física ou a Bible eletrônica, Bible. E vamos ler o Salmo 90, que eu adoro o Salmo 90, adoro. 17 versículos, vamos nessa? E vamos ver qual é a ressonância que tem com tudo isso. Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre, de geração em geração. É isso. Percebe? Aí já está a ressonância, né? Plena e pura. Tu és o meu refúgio sempre, de geração em geração, né? Então, passa geração, passa pessoas, etc. O refúgio é Ele. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota no amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades? Conheces as nossas iniquidades, ou não irá conhecer.
Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Esse é o lugar que eu falo quando o Papa Francisco bota a cabeça no travesseiro, né? Tem um vídeo meu que eu sempre digo aqui, eu adoro ele, porque é isso, né, cara? Essa experiência que eu não canso de contar, que eu estava na missa, na frente do Papa, e agora eu recordo aqui, assim, ele na minha frente, foi incrível, cara. A troca de olhar, tudo, ele é um ser lindo mesmo, muito legal. Mas o que me chamou a atenção é o aparato que tem atrás dele, né? Assim, do lado de segurança cardial, enfim, é esse, né? Essa coisa do poder. E ele é um que sabe muito bem, né? Lidar com esse lugar, não se perde nesse lugar. Assumiu o papado, já tirou tudo, botou uma veste branca, né? O cara dominicano deu o nome de Francisco. Aí já deu a letra, cara. Na hora que fez isso, eu falei assim, puta, esse é o cara, bicho, né? Só tem uma coisa, o cara é argentino, né? Tô brincando, só uma brincadeirinha aqui. Eu amo vocês, viu, irmãos, né? E, bom, mas teve uma hora, tava garoando, né? Que ele pegou, levantou, cara, assim, lá do papado dele. Papa cobertura, né? Cobertura papa dele, papal. Ele levantou, saiu andando, cara, assim, no meio da multidão, cara. Assim, meu, você precisa ver o aparato de gente saindo atrás dele, né? E foi lindo de olhar aquilo e realizar, pensar. Quando esse cara deita e bota a cabeça dele no travesseiro, não tem ninguém, não tem nenhuma dessas pessoas. Conheces as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos, a luz da tua presença, cara. Não escapa, entende? Tá aí, sabe? Simples assim. Você pode mentir para quem você quiser, para você mesmo não dá, entende? Na hora que você deita. E eu vou dizer para vocês, eu tenho deitado tanto em paz, cara. Mesmo assim, paz, cara, profunda, sabe? Eu deito em paz. Todos os dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossas vidas chegam aos 70 ou 80, para que os que têm mais vigor, talvez, entretanto, um pouquinho mais, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande, como o temor que de ti é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nossos corações alcancem sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que os nossos corações alcancem sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Faz-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os dias cantaremos felizes. Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Esteja sobre nós tua bondade, teu amor, tua benignidade, tua benevolência, tua compaixão, teu amor, tua justiça. Sobretudo a tua verdade. Consolida em nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Cara, isso aqui é muito lindo, cara. Salmo 90, eu adoro o Salmo 90, adoro. E foi me dada uma missão uma vez de fazer a despedida do irmão de um amigo querido que se foi no ano novo. Teve um acidente, caiu num abismo mesmo. A casa dele ficava perto. Foi um drama encontrar o corpo, essa coisa toda. E no velório
Meu querido Henrique pediu para que eu proferisse algumas palavras naquele momento. Me viu nessa condição, para mim foi uma honra. E eu fui escolher um salmo, falei, é um salmo que eu preciso ler. E eu li esse salmo, né? Salmo 90. Esse é um belo salmo de despedida desse planeta para as pessoas. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Né? Simples assim. E quando traz aqui, olha que interessante, né? É o 8º versículo, né? 8 de janeiro, né? O que eu coloquei para vocês, né? Quando traz aqui, nesse 8º versículo, é exatamente tudo isso que eu acabei de dizer. Né? Exatamente isso. Qual foi o versículo que mais te tocou aí? É isso que eu acabei de dizer, né? Conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos, à luz da tua presença, né? É exatamente isso. Então, e quando traz aqui no 11º, né, versículo, eu estava achando aqui, quando traz isso no 11º versículo, é exatamente o que eu tinha dito, né? Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido, né? Então, é esse lugar, né? Eu olho e vejo sofrimento nessas pessoas, sabe? Em que eu citei aqui. Sofrimento, pessoas de coração duro e amargurados, né? Tem que se afastar. Afaste todas essas pessoas da sua volta. Todas. Isso não tem nada a ver com compaixão. Compaixão você tem que ter com aquele que sabe das suas transgressões e iniquidades, e você vai ter compaixão por elas. Vai ter perdão. Porque é assim que Deus faz. Deus tem compaixão aberta por todos, mas Ele dá a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor, a sua benevolência àqueles que assumem as suas transgressões, as suas iniquidades, que sabem desse lugar. Os outros estão sozinhos, caminhando, aprendendo na causa e no efeito, até atingir esse lugar. É simples assim. A coisa é simples assim. Façamos a invocação de Citael. Façam comigo a invocação de Citael. Invoquemos essa sagrada frequência para que tenhamos tudo isso que eu estou dizendo. Ó Citael, faz de mim um homem fiel, fiel a Deus, fiel aos homens, que eu seja equilibrado nas minhas decisões. Não me deixes cair na tentação de não escolher o melhor caminho. Que a todo momento e lugar, permita-me, Senhor Citael, que eu leve a esperança a todos os seres. Saudações na luz, a Citael, a Metatron, o arcanjo de 1000 olhos e 1000 asas. Saudações na luz, a sagrada esfera de Keter. Saudações na luz aos serafins. Saudações na luz, a sagrada hierarquia de Keter. Errei Axé, Erreiá, Keter, Metatron, serafins.
Uau, que lindo isso. Então, vocês percebem, né, como tudo está conectado, e nós vamos falar um pouquinho sobre a frequência do dia de hoje, eu digo, da data, né? Que eu seja fiel, né? Faz em mim um homem fiel, fiel a Deus, fiel aos homens, equilibrado nas decisões. Não me deixe cair na tentação de não escolher o melhor caminho. Tudo que nós estamos falando, de forma intuitiva, né? Aqui. Recebendo, né? Recebendo essas conexões, né? E trazendo um pouco sobre essa questão da frequência, e eu vou lembrar vocês, hoje nós temos um evento à noite, 19h59, vai sair o link nos grupos aí, se você quer participar, você precisa se inscrever, né? Vai ser uma inscrição simples, ok? De conexão com o novo ano. Vamos mantrar, vamos alinhar os nossos corpos sutis, vamos fazer a conexão entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, por meio de Stonehenge e de Machu Picchu. Vamos tomar essa consciência do que é esse ano e fazer um mantra. Vou falar um pouco sobre essa questão do ano de Mercúrio, mas eu vou falar muito menos. Nós vamos estar realmente praticando. Eu quero que a gente pratique. Tá? Vai ser um evento de prática. Pura e plena. Tá? Uma prática atrás da outra. Vamos fazer umas 4 ou 5 conexões e práticas profundas, tá? Para que a gente realmente alinhe os nossos corpos para esse novo ano. Se isso te agrada, então, esteja junto, esteja presente, esperto e desperto, só fazer a sua inscrição, tá? Ok? Vai ser um evento fechado no Zoom, não vai ser um evento aberto, então você tem que fazer sua inscrição, tudo bem? Ó, dia 22 do 3, né? Nós estamos aí de novo, né? Com 5-2, né? Nessa brincadeira. E nós vamos ter isso o ano inteiro. 22 do 4 vai ter de novo isso, né? 2 do 4 vai ter isso. E 22, 23, 24, 25, você vai ter 4, 2 aí, né? Então é uma pancada, né? De 2. Durante o ano todo. E eu já falei, vou repetir aqui, essa é a sagrada frequência do Espírito Feminino de Deus, do Espírito Santo, né? Então aqui nós temos uma dezena mestre, nós temos uma centena mestre, o 22 e o 222. Nós temos as duas coisas. E de certa forma, de uma forma intrínseca, porque é a constituição disso, a unidade. A unidade, a dezena e a centena. Ou seja, o físico, o almático e o espiritual. Essas 3 dimensões, né? Feminina. Né? Então, essa energia feminina corporal aqui mesmo, né? No plano da Terra, esse frescor, esse feminino, está aí. O 22, que traz essa energia da união com a hierarquia superior, que é suave, que tem a ver com isso, que está conectado com a sutileza, não com o plano da Terra, que seria o 11, que é o masculino, então a união com os homens da Terra. Não, 22 é a união com a hierarquia superior, com a energia sutil. E nos leva ao 22º caminho, que é o caminho da vitória, né? O caminho da vitória, onde eu já tenho os animais da esfinge, onde eu já tenho os corpos inferiores dominados, controlados e regidos por mim, protegidos pelo círculo mágico, que é o Ouroboros. Então, os meus instintos, as minhas emoções, os meus pensamentos já não me dominam mais, já não me controlam, já estou desassociado desse lugar, desidentificado, eu regendo, eu observando os meus instintos, eu observando as minhas emoções, eu observando os meus pensamentos. E eu regendo, eu direcionando isso e não sendo direcionado. De novo, a questão dos vícios, tudo que nós estamos falando hoje.
Esse é o 22º caminho, né? O caminho da vitória, em que eu tenho o masculino e o feminino ligado, conectado. Esse é o 22º caminho, né? Esse 22, a gente não deve nunca, né, ou, em regra geral, somar. Então, o 2 com 2, não façam isso em regra geral. Em alguns casos, a gente pode fazer isso, mas aqui não. Então, esse 22 com 3 vai levar a um 25. O 25, sim, eu posso reduzir para 7, né? São 7 pessoas aqui agora, por exemplo, né? Ou eu posso somar esse 25 com o 6 de 2022, que vai dar um 31, vai nos levar a um 4, um sagrado 4. Percebe o 4 oculto do 22? Né? É isso que a gente vê nas permutações e começa a compreender. Esse 25, se a gente reduzir ele a 7 e somar com 6, vai levar a um 13, que é um caminho de grande transformação. Né? Esse é o caminho da grande transformação. É um dos caminhos de alerta, né? Um dos caminhos que você tem que ter suavidade, você tem que buscar caminhos alternativos para chegar nele. Não dá para você ir seco nele. Se você for seco nele, você vai quebrar a cara. Não tem. Grandes transformações, se for seca, é esse lugar, entende? Que não fica pedra sobre pedra, né? É o que está acontecendo nessa guerra aí, né? Irá e já está tendo grandes transformações. Por que canal, né? Esse canal da destruição, né? Da morte, daquilo que não fica pedra sobre pedra, né? Não. Isso poderia ser constante e gradual, né? Diplomaticamente, ou que seja assim na nossa vida. Esse é o 13º caminho. Então, ele está oculto aí. E ele leva um 7, percebe? E leva um 6. Olha que maravilha que é isso. 7, 6, que vai levar o 13º caminho. O que é o 7? Mudanças constantes e graduais. 7 pessoas assistindo, 7 likes, percebe? Tudo está conectado, tá? Então, eu promovo mudanças constantes e graduais, tendo a direção certa, que é o 6. Eu não me perco, né? Os 6 são 2 vezes a trindade. O triângulo junto, ponta para baixo, ponta para cima, se une. Você vai ter uma estrela de 6 pontas. Né? O triângulo descendo, o triângulo subindo. Pronto. Se você colocar isso tridimensional, você tem o que a gente chama de Merkaba, né? Então, é você direcionando o seu lado direito e o lado esquerdo. Você direcionando o em cima e o embaixo, o masculino e o feminino, a direita e a esquerda. Você não se polariza, você não fica defendendo bendita polaridade de nada. Você não se envolve em política de uma forma partidária, vil. Você não fica defendendo lado feminino ou lado masculino. Nada disso. Você faz isso com consciência, juntando esse caminho e criando mudanças por meio das duas polaridades, não por um. Se você faz isso por um, você fica puxando, pendendo para um lado. É como se você estivesse andando só para a direita. Você vai fazer o quê? Ficar dando círculo, você não sai do lugar. Ou só para a esquerda. Não vai sair. Se a esquerda ficar com a esquerda, vai ficar na esquerda. Olha que doideira, é tão simples isso, né? Mas a humanidade ainda não tem essa consciência. Se você anda, entende? Que é o que a gente fala, pega os 2 cavalos da nossa carroça, do dossel, né? Da carruagem sagrada de fogo, e fala, é por aqui que tem que ir, você e você, não é só um. Pronto, você vai criar mudanças 7, 6, 13. Você vai criar mudanças mágicas na sua vida, radicais, só que de uma forma suave. Esse é o caminho. E isso vai deixar marcas sagradas, que é o 4. Quarto caminho são marcas sagradas. Essa é a forma de você deixar marcas sagradas, fazendo grandes mudanças de uma forma suave. E aí você vai deixar marcas sagradas de luz, porque tem marcas, você está deixando marcas na Ucrânia? Claro que está deixando marcas. Sagradas? Não. Marcas de cicatriz e de sombra. É essa marca que está deixando ali. Né? Percebe?
Então, essa é a frequência do dia de hoje, né? Do 22/3/2022, que está conectado a Citael, com esse lugar que eu falei dos vícios. Só lembrando, Papa Francisco, essa coisa toda que eu trouxe, seus vícios, pequenos vícios, que não dá para você mentir para você mesmo. Esse é o lugar que nós temos que trabalhar no dia de hoje. Num lugar mais profundo, espiritual, menos carnal e mais elevado, é Adonai, Elohenu Adonai. Adonai, Elohenu Adonai, Adonai, Elohenu Adonai, que significa Senhor nosso Deus Criador, Senhor, o Senhor, nosso Deus Criador. O amado, aquele que se manifesta para nós, dentro de nós, por meio dos Elohims, da glória universal em desdobramento unificado. Cabeçudo isso, né? Essa expressão representa a trindade de trindades que manifesta uma singularidade, embora em uma perfeita pluralidade. Olha que interessante isso. Uma singularidade, apesar de uma perfeita pluralidade. Isso é muito bom, cara. Isso é muito poético. Senhor dos senhores ou senhores do Senhor. É a manifestação criadora do múltiplo e do uno. E do uno e do múltiplo. Incrível isso, esse lugar. Esse lugar de não se perder na multiplicidade, entender que é uno, né? O que significa isso? Eu não me perco em nenhum dos nomes de Deus, dos 72 nomes de Deus, que é uma multiplicidade, mas é uno. Pegaram? Eu não me perco em nenhuma das trindades, dos três lados. Eu realizo os três lados, mas sei que ele é um só. Ou seja, não me perco no chocolate, no leite ou no café, né? E eu contemplo o cappuccino sabendo que ele é feito de 3 partes. Olha que lindo isso. Faça uma invocação a nível mais espiritual. Adonai, Elohenu Adonai. Faz conhecer aos filhos do homem a unidade de tua divindade. Mostra-nos teus atos poderosos, ó nosso Senhor, e derrama teu glorioso esplendor por meio dos seus senhores de luz. Derrame agora, Senhor, sobre nós, em nome de Ti, que sempre foi e sempre será. Saudações na luz. Muito bem, meus irmãos. Alguma pergunta que não quer calar? Senão, nós vamos seguindo para a nossa leitura. Nosso segundo dia de leitura de um livro que está, uau, esse livro está incrível, que nós estamos lendo. Perguntas, considerações, manifestações, se você não está inscrito no canal, se inscreva já, agora, now. A coragem de não agradar. Né? Esse é o livro que nós estamos lendo. A coragem de não agradar. Vamos para o segundo dia. Ele divide em 5 noites, né? Então nós vamos. É uma entrevista entre o filósofo e o. Ele chama de aprendiz, né? Ele dá um outro nome que agora eu não lembro. Mas nós vamos para a leitura, que não é aqui, é no Zoom, num ambiente fechado. Se você não está no grupo de leitura, entre. Aí você vai receber também o link. Você vai receber outras coisas, a gravação, né? Hoje vai ter uma novidade. Eu, à noite, fiz um corte só dos meus comentários, porque eu faço comentários durante o livro. Nós vamos escutando o audiobook com o PDF e eu vou fazendo pausas e eu vou fazendo comentários. Eu tirei todo o livro, deixei só os comentários, né? E eu vou postar isso lá no grupo. Esses comentários. Então, vamos seguir nossa trilha aqui. Nenhuma pergunta? Né? Eu adoro isso, né? Eu adoro as pessoas que, né, só recebem, não doam. Vocês precisam aprender a doar, tá? Esse é um puxão de orelha em vocês. Você perguntar, você está doando aquilo que está dentro de você para o outro, partilhando suas dúvidas. Quando você faz uma consideração aqui também no chat,
você está trazendo o seu pensamento e partilhando com a humanidade, com os seus colegas, tá? Então, é importante, é importante. Eu estou há 1 hora aqui falando e trazendo muita sabedoria, muito conhecimento, jorrando para vocês, né? Então, o trabalho de vocês, o que vocês têm que retribuir é isso. É você trazer perguntas, fazer suas indagações, porque isso faz com que você movimente as outras pessoas, façam que elas vejam de um outro lado, tá? Muito importante, ok? Muito importante. Eu tenho batido nessa tecla, vocês precisam abrir a bendita boca, a escrita. Palavra, Deus, da vontade de Deus se fez a luz, da luz se fez o som, o verbo escrito e falado. Precisa falar, precisa escrever. Precisa do verbo precisar. E a gente começa a puxar as orelhas, o pessoal começa a fugir. E é isso, tem que fugir mesmo. Né? Ah, o Luiz está agressivo. Não, eu estou contundente, preciso, claro, né? Claro, preciso. Porque é isso. Né? Vocês precisam abrir a bendita boca de vocês, aqui e em outros lugares, de forma adequada, de forma precisa. Não é de qualquer jeito, para qualquer um. Mas aqui é um canal que eu abro o tempo todo esse espaço para vocês. Durante 1 hora, vocês têm que ir anotando e trazer as suas indagações, suas perguntas. Tem que interagir. É necessário interagir. Colocar seu verbo escrito aí, tá bom? Vou abrir aqui o link da sala e aquele que sentir coração pulsa para esse lugar de fazer uma leitura conosco, venha, tá? Lembrando, hoje nós temos um evento à noite, às 19h59, de conexão. Vai ser pura vivência dinâmica. Vamos alinhar os nossos pontos energéticos. Vamos tomar consciência desse lugar sagrado. Vamos fazer a conexão do hemisfério sul e norte. Vamos mantrar para o planeta. Vai ser uma doideira. Fique atento. Fiquem atentos nos grupos que vai sair o link de inscrição para vocês se inscreverem no evento. É um evento fechado, pode convidar as pessoas, tá? Sala aberta, ok? Um beijo, toma atento, certo? Amanhã, ao longo da hora que vocês estiverem aqui, recebendo tudo que eu estou dando para vocês, interajam, façam suas perguntas, tá bom? Que vocês tenham um dia lindo, ok?